Começando mais um Segundo Eu Começo podcast, o podcast do estilo de vida, do emagrecimento, do treinamento físico e, por que não, do esporte também, né, Pedrão? É óbvio. E aí, cara, eu já passo a palavra para você, só fazer aquele pedido pro pessoal curtir, compartilhar, se inscrever no canal, para ajudar a gente a fazer esse conteúdo chegar em mais pessoas. Muito bem. Bom, como você disse, o nosso papo aqui ele vai para quase tudo que está relacionado a movimento, né? O principal é botar as pessoas para se movimentarem e mostrar para elas que existem inúmeras opções para isso. E aí, dentro disso, a gente tem um prazer enorme hoje de receber aqui um profissional que eu acompanho há muito tempo na rede social, que é o Axel, que vai tratar para a gente de mais uma dessas opções que o mercado veio trazendo aí nos últimos anos. E assim, foi convidado específico, é o primeiro convidado que a gente tem para tratar sobre esse assunto. A gente já fez um comigo, falando um pouquinho do Hyrox. Mas a gente já vem falando do Axel há bastante tempo, Sim, né? Nas internas, né? Nas isso, internas. a famosa interna. Mas como estava ainda muito incipiente o negócio, a gente acabou segurando um pouco. Bom, então, mas hoje a gente teve aí, deu certo, casamos aí com a nossa agenda, e eu estou muito satisfeito e muito feliz de ter aceitado o nosso convite para participar do Segundo Eu Começo podcast. E sem muitas delongas, eu queria começar da seguinte forma, Axel. A gente sempre pede aqui, cara, para a pessoa, né, para o nosso convidado, para ele falar um pouquinho de nada dele, assim, rapidamente. Provavelmente muita gente já te acompanha na rede, mas é provável que tenha um ou outro dos nossos seguidores, assinantes, que talvez não tenham, não saibam a sua trajetória, né? Eu, obviamente, que estou acompanhando desde do start lá do Cross, tenho essa noção, mas é legal sempre o convidado falar um pouquinho como é que ele veio e tal, né? Assim, como é que foi a trajetória dele, e aí eu queria que você emendasse já nisso e chegasse a como é que, dentro disso, como é que o Hyrox entrou na sua vida, né? Entrou aí dentro do seu escopo profissional, né? Que obviamente que não é limitado ao Hyrox, mas ultimamente tem uma certa concentração, como muitas das pessoas que estão inseridas aí no mercado. Mais uma vez, um enorme prazer ter você com a gente aqui. Pô, primeiramente é uma honra, né? Quero agradecer a oportunidade, o convite, porque, né, vocês são referência para mim, porra, sempre foi, Pedro, assim como você me acompanha há muito tempo, eu te acompanho há muito tempo, né? Um dos boxes de CrossFit mais antigos do Rio. Para quem não sabe, eu sou do Rio, hoje eu moro em São Paulo, mas eu sou de Niterói, fui criado em Niterói e no interior do Rio, lá em Rio das Ostras também. Vim para cá um pouco mais velho, né? Comecei a treinar, então trazendo logo esse resumo rápido aqui sobre currículo e tal. Comecei a treinar CrossFit em 2014, na CrossFit Carioca. Sempre fui muito antenado ao fitness, desde 14, 15 anos, depois que eu passei de um período ali meio gordinho e tal, então sempre fui muito antenado ao fitness. Não fui fazer educação física logo com 18 anos, porque achava que meu avô não ia gostar e tal. Aquela coisa de família que acontecia mais, né? Hoje acontece menos, mas até na minha época ali acontecia bastante. Fiz direito, então, primeiro, me formei em direito, depois eu larguei tudo, falei, não, cara, não quero trabalhar com isso aqui não gosto disso, não vou dar certo porque eu não vou conseguir me esforçar, não vou conseguir me dedicar horas e horas por dia, e decidi largar tudo e ir para o CrossFit, né? Então comecei a faculdade de Educação Física e já comecei a estagiar no outro dia. Não pode, eu sei, todo mundo sabe, mas enfim, é como a coisa aconteceu, é como acontecia um tempo atrás, né? E, sempre fui muito apaixonado, né? Sempre fui muito estudioso do CrossFit, né? Acompanhava, graças a Deus, falo inglês desde novo, então sempre acompanhei os conteúdos da fonte, né? Nunca precisei de ninguém traduzindo para mim, nem nada do gênero. Então, isso acabou me dando uma vantagem no mercado, né? Eu estava à frente de muita gente, porque eu sempre estava com essa informação ali quente, e essa paixão, cara, começou a se espalhar, sabe? E a rede social foi uma coisa natural.
eu comecei o primeiro podcast relacionado a CrossFit do Brasil, né, que foi ali em 2017, o Seeking Growth. E aí entrevistei a grande maioria dos maiores nomes e tal. E acabei indo para a rede social compartilhando outras coisas depois. Um lado de notícia de CrossFit, depois que eu me formei em Educação Física, aí eu me tornei treinador, me tornei profissional da área, e aí eu comecei a trazer esse conteúdo mais específico sobre treinamento. Mas eu nunca, cara, eu amo o CrossFit. Para mim, o CrossFit é a metodologia mais completa que tem, mas ela não é a única, sabe? Eu sempre tive isso muito claro na minha cabeça. E às vezes, principalmente no CrossFit, que tem aquele negócio meio de seita e tal, né? Aquele negócio de culto. Tem uma galera que não gosta das palavras assim, mas é o que é, né? É a verdade. Principalmente quem pegou lá atrás, né? Principalmente quem pegou ali em 2012, 13, 14, igual eu peguei. Cara, era CrossFit contra outras coisas, né? Durante um período eu vivi isso, mas depois eu falei, cara, por que tem que ser, será, né? CrossFit contra outras coisas? Não acho que tem que ser assim. E sempre me atentei, fiquei atento e acompanhando o que estava acontecendo lá fora, né? Porque, mal ou bem, a gente está um pouco atrás. Então, a gente acontece primeiro e depois vem para o Brasil, né? E aí, Hyrox foi uma dessas coisas. Eu acho que eu fui um dos primeiros no Brasil a falar assim, ó, esse bagulho aqui existe, tá crescendo, tá começando. E depois mais gente correu atrás, né? A galera do deck aqui, o Gui, o Cadu, o Rafa e tal, os caras foram atrás, foram acompanhar, tanto que eles estão hoje trabalhando com a Hyrox aqui no Brasil, né? Mas eu achei um negócio interessante, sabe? Eu nunca fui um cara forte, né? Eu sempre gostei de treinar, mas eu nunca fui um cara forte. Geneticamente, eu não sou propenso a ganhar muita força. Eu tenho que trabalhar muito duro para ganhar um pouquinho de força. Então, chega num ponto no CrossFit que você fala assim, pô, eu não tô afim de tomar as paradas, né? Não tô afim de ir para esse lado. E eu também não gosto de ficar tomando pau todo dia, né? Não gosto de ficar tomando carro aqui todo dia. Não é, pô, eu sou competitivo, né? Ali no meu mundo, mas assim, sou competitivo. Aí eu comecei a olhar alternativas, né? Falei, pô, um lado mais de endurance você não precisa, né? Ficar tomando as coisas, não tem essa necessidade de ganho de força absurdo e tal. E é uma coisa que eu já era mais propenso. Aí juntou, né, o útil ao agradável, vamos dizer assim. Comecei a correr mais, comecei a me interessar pelo mundo do endurance, do triatlo e tudo. E a Hyrox foi crescendo, crescendo, crescendo. E eu falei, pô, eu acho que não tem porquê eu não ficar nisso aqui um tempo. E é esse momento que eu tô hoje, né? 10 anos de CrossFit, com 2 anos mais recente aí estudando o mundo do endurance, tentando me envolver mais com o endurance. Não tem porquê eu não ficar um tempo nesse esporte que junta os dois, né? E a gente tá nesse momento aí agora. Basicamente é isso. Ah, muito bom, muito bom. Não, você está falando de uma percepção total, assim, essa coisa eu sempre falo isso com o Alan, os esportes, eles vão sendo criados, normalmente é assim, cara, gosto, sou competitivo, mas, pô, essa parada aqui não dá para mim, mas eu sou bom nessa outra parada aqui, ó. Pô, será que eu não consigo criar né? E isso vai de tudo, né? Do cara que surfa não é bom, mas é bom na onda grande. Opa, então Sim. vamos fazer o surf de onda grande. O cara que sei lá, faz jiu-jitsu, mas, pô, eu sou melhor sem o kimono. Pô, Criaram então até campeonato de o jiu-jitsu jacaré, sem né? kimono. E aí vai. E o esporte, ele vai andando, né? Ele vai se desenvolvendo assim. E aí, dentro disso, assim, o que você vê, né? Porque, claramente, você tem muitos anos de experiência com a modalidade CrossFit, né? E agora, já há um tempo, eu diria para você, assim, que certamente você é um dos pioneiros aqui no Brasil, no Hyrox, certamente. Eu, particularmente, ouvi a primeira vez com você, e aí fui começando a me interessar também gradativamente. Mas, assim, como você tem essa transição aí, essa circulação nos dois mundos, o que você vê de mais diferente, assim, de um para o outro? Na sua visão, assim, como é que funciona isso aí? Primeiramente, como a gente está num podcast também, pô, tem uma profundidade, acho que vale falar disso. Eu não considero o Hyrox uma metodologia, tá? Por mais que eles queiram vender isso, eles queiram empurrar isso, Perfeito. Eles queiram vender filiação, eu não considero o Hyrox uma metodologia. E eu acho que, inclusive, é por isso que os caras nunca me quiseram como embaixador, ninguém nunca entrou em contato comigo, nem nada do gênero, porque eu falo isso desde o começo, tá ligado? Porque não é.
No final do dia não é. É uma prova, pode ser chamado de esporte, na minha opinião, não vejo problema nenhum chamar de esporte. Agora, é uma competição, não é uma metodologia. É a mesma coisa de eu virar aqui e falar que o Ironman é uma metodologia. Isso. Ironman não é uma metodologia, né? A gente está falando do esporte, triatlo, que tem várias metodologias de treinamento ali dentro, né? E aí, porra, tem várias, porque tá há anos aí. Mas é isso. É uma competição, é um campeonato, né? Beleza. Para mim, a gente tem que começar daí. Então, o CrossFit é uma metodologia, na minha opinião, e a Hyrox não é uma metodologia, é uma competição. Agora, o que a Hyrox fez tão bem que, pô, atraiu, né, essa quantidade enorme de pessoas ao redor do mundo, né? Porque é um fenômeno. O que os caras fizeram realmente é um fenômeno. Acho que a gente também tem que reconhecer isso logo de cara. Primeiro, eles diminuíram a barreira de entrada. No CrossFit a gente tem coisa que é difícil pra caramba de aprender, né? Clean jerk, snatch, ring muscle up, handstand walk e por aí vai, etc. Não são coisas que você pega e você aprende no primeiro dia, né? É a exceção da exceção da exceção que consegue isso. E hoje em dia eu não acho que as pessoas estão querendo aprender muito, sabe? Eu acho que as pessoas estão querendo chegar e fazer, experimentar e suar. Eu não acho que a gente está nesse momento de que a galera está querendo parar, tirar um tempo para desenvolver uma habilidade nova. Não acho que é nesse momento que a gente está hoje. Ali em 2014, 2015, que o CrossFit era novidade e era a única coisa que oferecia aquilo, fez sentido. Hoje, eu não acho que tem mais, não acho que faz tanto sentido para a população em geral mais. Outro ponto muito importante é que eles juntaram a corrida, né? Eles enfatizaram a corrida, vamos dizer assim, que é né, o esporte mais praticado do mundo e que está numa crescente absurda. Outro ponto que aí a gente até comentou, eu até comentei antes da gente começar, foi que eles, se a gente pegar e comparar ali a CrossFit e a Hyrox, né, são duas empresas multimilionárias, né? Hoje, se a gente pegar o faturamento anual da Hyrox, provavelmente está maior do que o do CrossFit, mas são empresas multimilionárias. Só que trabalham de maneiras muito diferentes, né? O CrossFit, ele nunca na história entregou uma experiência pro cliente final, pra ponta, né? Pra mim, pra vocês, né? Pro praticante ali. Não tô falando atleta de elite, tô falando praticante, cliente final. A Hyrox faz isso, e faz isso muito bem. Então, eles colocam o cliente final, que no final do dia é quem paga a conta, né? Vamos deixar também aqui muito claro, né? Porque nem em boxe, atletinha de boxe não paga conta, muito pelo contrário, né? Quando o cara começa a ficar bom, o cara começa a levar o nome do boxe do campeonato, ele quer que a mensalidade dele seja de graça, né? É assim que funciona aqui as coisas. E aí, o que a gente tem? Do lado do CrossFit, experiências ruins em campeonatos. Do lado da Hyrox, uma baita de uma experiência legal. Uma baita de uma experiência legal que você se sente realmente um atleta, né? E sendo um mero mortal, sendo uma pessoa normal, comum. No final você recebe um pet e uma banana. Pior do que uma corrida de rua, pô, que você recebe uma medalha. Você não tem nem uma medalha, pô. Você tem um adesivo e uma banana. Mas assim, aquilo ali não importa de nada, porque o principal já foi feito. E Red Bull. E Red Bull. Mas o principal já foi feito, né? Você chegou, no check-in você teve uma experiência legal, porque assim, não fica uma fila absurda, você não tem que ir lá um dia antes retirar kit, você não precisa desse rolê todo, você chega ali 1h30 antes da sua prova, você pega o seu tip timer, que já é um negócio diferente, né? Que, pô, é uma coisa que vai deixar ali que a sua performance, que vai metrificar melhor a sua performance, vamos botar assim, né? Porque também é um ponto muito legal, muito interessante. Depois você analisar quanto tempo você ficou em cada estação, né? Não tem isso no campeonato de CrossFit. Você tem que pegar seu próprio vídeo e ficar olhando. Mas, assim, não dá para você pegar e retirar os dados direto e já comparar com o resto do mundo. Então, tem o check-in e tal, você guarda sua mochila, você entra no lugar, você visita uma loja, você visita outra loja, você vai ali para a de aquecimento, aqueceu, faz sua prova, no final você fica ali mais meia hora e vai embora. Em 3 horas, você teve uma experiência muito legal, deu uma suada, gastou caloria, vai poder comer o que você quiser no resto do dia ali, no sábado à noite, no domingo, seja lá quando for a prova, e vai para sua casa, né? E um outro ponto que eu acho negativo dos campeonatos de CrossFit hoje, fez sentido antigamente, mas hoje não faz sentido, é você ficar lá, 24 horas praticamente, né? 24 não, estou exagerando, mas assim, 12 horas. O último campeonato de CrossFit que eu fui, eu fiquei de 6 da manhã
até 7 da noite. Não tenho filho agora, cara, sou pai. Não tem como eu ficar sábado e domingo de 6 da manhã às 7 da noite, pô. Eu trabalho na segunda-feira. Então, assim, eu acho que a Hyrox, resumindo, acertou muito onde o CrossFit vinha errando há muito tempo. E aí tá sendo esse fenômeno que a gente tá vendo, né? Pô, agora em Londres, mesmo os caras errando, não sei se vocês viram, mas deu uma confusãozinha lá. Primeira vez, né, que deu umas confusões. Deu uma polêmicazinha. Errado, Isso, relevante em relação ao wall ball, porque muita gente teve que ficar esperando, né? Mesmo assim, pô, cara, foram 50 mil pessoas quase participando da parada, entendeu? Ali de todo o complexo de eventos que eles fizeram em 4, 5 dias. Quando que o CrossFit fez isso, sabe? Então, assim, acho que a Hyrox pegou uma abertura de mercado, ainda tem isso, né? Que a gente tem que também lembrar. Os campeonatos de CrossFit foram piorando de qualidade e piorando também, e diminuindo a quantidade, né? Porque, assim, não é mais aquele auge do CrossFit que a gente viu no passado. Então, tinha uma lacuna no mercado. Porque eu acho que tem um público muito interessado no fitness funcional, de uma maneira geral, né? Nem só levantar peso, nem só fazer cardio, mas uma misturazinha ali dos dois. Então, eles pegaram a lacuna de mercado e fizeram tudo certo. No final do dia, eu acho que essa é a grande diferença. Por isso que eles têm tido tanto sucesso, assim, sabe? Dentro disso já, eu tive a oportunidade de ir lá em São Paulo, né? Você competiu em São Paulo. Sim. E tive a oportunidade também de aqui no Rio, não só ficar lá um tempo, levei atletas para participar e também participei. E aí, obviamente que você começa a observar, e eu fiquei lá um tempo, você fica observando o perfil da galera, né? Assim, e a minha percepção, e aí eu vou emendar na pergunta que eu quero fazer para você já. A minha percepção é que a gente ainda está numa fase, não os vencedores das provas, mas o praticante médio, né? O cara que está indo médio, ele ainda é um cara muito com influência do CrossFit. Sim. Assim, ainda vê uma galera pesada, sabe? Uma galera bem hipertrofiada e tal. Mas eu queria que você falasse um pouquinho disso, dessa diferença do participante aí, ou do praticante, ou eventualmente até do atleta, né, do Hyrox e do atleta de CrossFit. Tá. Eu concordo plenamente com você. Eu acho que já, assim, do Rio, de São Paulo para o Rio já deu para ver uma diferença, né? Principalmente ali na questão do desempenho entre os melhores. Porque aqui em São Paulo você teve gente que, com todo o respeito do mundo, tá, gente? Mas assim, é uma questão de dado, né? Teve gente que ganhou em São Paulo que não ganharia em lugar nenhum do mundo, em Hyrox nenhuma do mundo, hoje em dia, né? Por quê? Porque era um evento novo, primeira vez, e tinha um backgroundzinho ali do CrossFit, e foi lá e fez uma prova razoável e conseguiu ganhar a categoria, né? Então, pro Rio, acho que a gente já viu uma diferença em relação a isso. Tanto que, não sei se você reparou, mas muita gente ficou no IC nos comentários ali no Instagram, na postagem da Hyrox do Rio. Ah, se a gente tivesse em São Paulo, tinha ficado em segundo lugar. Se a gente tivesse em São Paulo, tinha... Ué, irmão, se não existe, cara. Cada competição é uma competição, filho. Não tem essa. E é daí pra pior. Não tem esse negócio de, se daqui vai ficar mais difícil, não vai ficar mais fácil. Como se o cara falasse, não, se eu tivesse feito a prova 7 anos atrás na primeira, né, pô... Se eu tivesse entrado no CrossFit em 2007, talvez eu tivesse chegado nos games. Exato. Mas, pô, né? Mas isso não existe, né? Então, eu tô vendo que a galera tá com a impressão errada. E assim, pro Rio a gente já viu uma diferença na performance absurda, né? Porque realmente tem gente se especializando no negócio, né? Você pega o Cadu, por exemplo, que acho que é um dos melhores nomes pra gente citar aqui, né? Pô, ano passado o cara já se classificou, já foi pro Mundial em várias categorias. Esse ano também já tá classificado aí em várias categorias. Mandou uns 55 e uns quebrados, né? Com a dupla dele aí no Rio. Pô, foi de longe a melhor performance de brasileiro que a gente já tinha visto. Então, assim, foi uma melhora bem significativa de São Paulo para o Rio. Eu acho que vai ser a mesma coisa para Fortaleza, né? Mesmo Fortaleza não sendo um grande centro e que talvez não fique tão cheio assim, eu acredito que a gente ainda vai ver essa melhora de performance e de desempenho. E eu acho que um ponto que a gente tem que lembrar na hora da gente avaliar essa questão dos participantes
na Hyrox no Brasil, se a gente comparar com outros países, eu acho que em outros países, primeiro, o crescimento foi um pouco mais lento, né? Eu tava vendo que até nos Estados Unidos também tem um pouco da fase que a Hyrox está como empresa, né? Como entidade, de uma maneira geral ali. Mas eu tava vendo que uma das primeiras nos Estados Unidos foi em Miami e tinha 400, 500 pessoas. Pô, né? A gente tá falando dos Estados Unidos, a gente tá falando de Miami. Aqui em São Paulo a gente já teve 2.000 e poucas pessoas de cara, né? No primeiro ano no Brasil. A gente tem que lembrar, então, que o mercado brasileiro de CrossFit é muito grande. Que a gente acaba esquecendo também, porque o número de filiados caiu muito, muito box fechando e tal. Beleza, mas em um momento a gente teve 1.300 boxes de CrossFit no Brasil, pô, sem falar os não filiados. Então, de quantos praticantes a gente está falando, né? A gente tem muita gente que pratica CrossFit no Brasil. E não interessa, assim. Eu acho que o começo da Hyrox vai ser essa galera que vem do CrossFit mesmo. Eu acho que não vai durar a galera que continua no CrossFit, pensando em performance. E eu acho que, não sei se você reparou, Pedro, não sei se vocês repararam, mas tem muito influenciador começando a participar, que não é do CrossFit. Sim. Que é do fitness de uma maneira geral, que é da corrida, que é do híbrido. E aí eu acho que isso vai, aos poucos, fazer com que mais gente olhe e fale, pô, não é só a galera do CrossFit, eu também consigo. Porque quando a gente mete o CrossFit no meio, tem isso, né? Pô, o CrossFit é muito difícil, eu não consigo. Não, começa essa galera aí, começa essa galera a divulgar, e aí o público geral, o público da corrida, o público que só faz um funcionalzinho ali, fala, pô, eu acho que eu também consigo. E eu acho que a gente vai ver aos poucos uma mudança aí em geral nesse público participante e público aderente às provas de Hyrox aqui no país. Eu falei isso aqui acho que 1 ano atrás, quando a gente fez a primeira conversa do Alan comigo, né? Sem eu ter nenhuma experiência e tal. Eu falei, cara, eu acho que quem vai dominar isso é a galera oriunda de triatlon. Talvez o cara mais pesado no triatlon, que não desempenha tanto no triatlon, aí dentro daquela linha que a gente falou, é o contrário. Aí ele fala, tem essa outra modalidade ali que eu tenho um pouco mais de massa muscular, pode ser que essa minha massa muscular me ajude em alguma outra coisa que o cara que tá me ganhando aqui, que é mais leve, não consiga. E essa é a minha percepção ainda. E assim, você fala um negócio que eu gosto muito, eu acompanho sempre as suas postagens sobre, que, cara, você vai ficar para um cara que é muito bom, né? Assim, que tem um pace muito bom, no mínimo ele vai ficar 50%, 55% da prova correndo. Um cara que tem um pace ruim, ele vai ficar 60%, 70%. Então a prova é uma prova de corrida. E aí eu queria que você desenvolvesse um pouquinho sobre isso. Eu vi esses dias um videozinho seu que você falava exatamente isso. Falou, cara, se você tá treinando e não tá focado na corrida, tu tá fazendo bobagem. Não, tá errado, né? Porque o pessoal ainda tem muito a ideia de que vai ter que fazer força demais, né? Essa ideia que vem um pouco, acho que carregada ainda do cross. E assim, tem uma outra parada, Pedro, que eu também, cara, assim, é até meio... A galera acha polêmico. Eu não acho polêmico porque, assim, é só a minha opinião. E aí, se você quer discordar, você discorda, né? Eu não peço que todo mundo concorde comigo, com a minha ideia, com a maneira que eu vejo as coisas. Mas, enfim. Box de Hyrox, como eu falei, Hyrox pra mim não é metodologia, pô. Então, box de Hyrox, pra mim não faz sentido. Entendeu? Por quê? Além de não ser a melhor maneira de você se preparar pra prova, não é uma coisa que as pessoas estão dispostas a fazer todo dia. As pessoas não querem treinar Hyrox todo dia. As pessoas querem fazer musculação, elas querem fazer corrida, elas querem fazer 2 ou 3 aulinhas de Hyrox na semana, e é isso, essa é a preparação delas. E quando a gente fala de preparação para a prova, a primeira coisa que você precisa é de um programa específico de corrida. Você precisa de uma planilha específica de corrida, de 3, 4, dependendo do nível que você queira chegar, 5 vezes de corrida por semana, por baixo. Porque se você não corre pelo menos para 4, durante a prova, cara, você não vai conseguir nada. Então, eu vejo muita gente achando que... Axel, pode falar. Quando você fala 4 é o ritmo. 4 pace. Isso, 4 por quilômetro. Só né? porque tem uma galera leiga então que assiste, aí pode passar batido. 4 a perna.
Isso, que são 15 km por hora, que é bem rápido, né? Então, assim, são quase 15 km por hora, se eu não me engano. Então, para você chegar nesse ritmo, você precisa de um treinamento específico daquilo ali, principalmente se você não tem passado nenhum naquilo. E aí, trazendo isso que você levantou, Pedro, sobre a galera do triatlon, é exatamente o que a gente vê. Primeiro tem o André, né? O André é um dos melhores exemplos aqui. Era do CrossFit, abandonou o CrossFit, focou no triatlon. Foi bom no triatlon? Foi, mas não foi nada demais, né? A gente tá falando de um amador normal, bom. Sim. Não ganhou categoria dele, né? Não ganhou mundial, não ficou entre os melhores do mundo, nem nada do gênero. Muito bom, só que quando a gente tá falando de topo de performance, ele não tava lá. Até porque ele é o quê? Pesado. Exato. Pro triatlo ele é pesado. Na hora que a gente pensa no Ironman, ele é pesado, né? Chegou na Hyrox, tá bem. Tá longe dos caras lá fora? Tá, mas tá bem. Tá bem. Principalmente se ele se recuperar, se ele ficar 100% saudável de novo, tá bem. Aí no Rio, uma dupla que eu não achei que ia tão bem, mas foi muito bem, por causa justamente desse passado também. O Guido e o Vitor. Sim. Né? Pegaram a vaga na categoria deles, fizeram uma baita de uma prova. Né? 57, eu acho. Acho que 57 alto ou 58. Acho que foi 50. É isso. Então, assim, por quê? O Vitor tinha um passado ali do CrossFit e tal, mas ele já vem numa preparação de Ironman, de pedal até BH, sei lá o que eles fizeram em outro dia. Ele já vem com essa base grande de endurance, que na hora de transferir para a Hyrox é muito mais fácil do que, por exemplo, um atleta que só tem treinado CrossFit, né? Tanto que, cara, acho que no Rio não teve nem atleta de CrossFit ganhando categoria. Assim, só se era uma categoria muito dessas que não tem ninguém. Tipo, 16 a 24. Pô, desculpa, mas não tem ninguém na categoria. Você ganhar, não, assim, é bom e tal, beleza, mas não é uma categoria competitiva, sabe? Então não dá pra pegar tanta referência. Eu acho que a gente tem que falar de tempo. E quando a gente fala de tempo, um bom resultado na Hyrox é você fazer abaixo de 1 hora. E quem tá fazendo abaixo de 1 hora, perto de 1 hora, é a galera que tem mais esse background aí, ou passado do endurance, ou foca mais nesse lado, sabe? Então, eu acho que é principalmente para aí que a gente vai. Na hora que a gente vê, aí falando de performance, de topo, né? Falando dos melhores do mundo, sendo bem sincero, cara, eu acho que os únicos lugares que eles têm um pouquinho de espaço ali para espremer e tirar um tempo são nos ergômetros, mas tem que tomar muito cuidado porque o custo do ergômetro é muito caro, né? Sim. Então, para você esquiar 1 km para 3,40, pô, você tem que fazer uma força isso que eu ia falar, tem que fazer uma força danada para tirar 10 segundos. Isso, e o desgaste que você tem disso é também um desgaste bem relevante, né? Então, a gente tem esqui e remo, né? Eu acho que na técnica do remo a galera ainda dá uma vacilada, sabe? Eu acho que tecnicamente eles podiam melhorar um pouquinho e fazer menos força para gerar a mesma potência, né? Para remar na mesma velocidade. E o resto é corrida, cara. É espremer na corrida, não tem muito mais. Sem wall balls unbroken, você vai espremer onde? 100 metros de land unbroken já também. E assim, sem passinho no meio, sem nada. Você vai espremer de onde? Você vai tirar o quê? Não fazer bobagem, não fazer bobagem puxando a corda. Isso, Pra não perder tempo demais ali, eventualmente. Exato. Exato. A gente viu agora, por exemplo, o Hunter. O Hunter perdeu agora uma Major aí porque ele tomou uma penalidade de 15 segundos, né? Então ele perdeu, o cara controlou isso em cima dele ali no wall ball, mas ele é um cara que tem sem um balls unbroken, né? Então se ele chegasse ali junto, era capaz dele ganhar, se não fosse a penalidade. Então, assim, no final do dia, o que os caras dá para os caras fazerem? Correr mais rápido. E aí eu acho que a gente vai ver um perfil cada vez mais longilíneo, assim, né? Um pouquinho mais fino, porque é realmente a corrida que faz a grande diferença, sabe? Eu não vi, assim, eu só vi um trabalho até agora com Hyrox. Tem um trabalho que foi publicado, mas eles fizeram um simulado numa quadra de basquete. Os caras correm esteira, e também não era um nível... A galera, a média foi 1h24, 1h25. Isso, então, eles fizeram um trabalho bom, mas eles, assim, foi um trabalho meio que sem objetivo, né? Eles não mediram nada, assim. Um exploratório, né? Vamos dizer assim. É uma coisa exploratória sem pergunta. É aquela coisa assim, vamos ver um pouquinho aí o perfil dos caras, como é que é, quanto tempo que fica numa coisa.
Mas eles poderiam ter tido todas essas métricas na própria Hilux, tu já tem isso tudo, né? Se tu pegar uma categoria qualquer entendeu? lá, tu já tem a métrica inteira disso, né? Ah, Você não é vai ter uma o prova dado muito fisiológico, mas tem o resto. É uma prova muito intensa. Porra, é só você ir lá, irmão, e É. fazer que você vai ver que é uma prova muito intensa mesmo. É só você pegar dado de fita cardíaca dos caras dali, da elite principalmente, você vai ver que, pô, é zona 4 a maioria do tempo e zona 4 alta, não é zona 4 baixa, né? A gente, infelizmente, teve um pequeno problema técnico aqui, e aí que interrompeu o raciocínio do Axel. Então, Axel, você retoma aí, não tem como retomar exatamente de onde estava, mas acho que a galera vai compreender que caiu tudo aqui, caiu luz, caiu tudo, e a gente está retomando agora. Fechou. Não, então, eu acho que o que eu tava falando era sobre onde dá para tirar, né? Onde dá para espremer, onde dá para melhorar o tempo. E como nas estações já não tem muito o que fazer, vai ser na corrida. E aí eu acho que o futuro realmente é a galera um pouco mais magrinha, mais fininha. E a gente já tá vendo, né? A gente já tá vendo uma mudança. Tem uma galera que era mais pesada, que tá começando a sofrer bastante. Um dos únicos que continua mais pesado ali, mas que tá dando uma afinada dentro do que ele era é o Hunter, que é o maior, que é o mais Sim. forte, né? Que tem um background ali de fazer até powerlifting e tal. Então, mas o resto a gente vê uma galera mais fininha, mais magrinha, e eu acho que pensando em performance realmente vai ser para essa galera aí disputar. Então, aí eu falei, a gente estava falando do estudo que o nego fez e tal, né? O pessoal foi um estudo meio mais exploratório, mas eu acho que vai começar agora eu cheguei até a desenhar, eu cheguei a desenhar um trabalho assim aqui com o Renato Massaferri, com o Léo Almeida, mas a gente não começou ainda, mas tá desenhado para entender assim um pouco do tipo quanto é o suficiente de força para tu empurrar bem o trenó, não te comprometer, né? Quanto que é o suficiente de força para o seu esqui, entendeu? E a sua puxada no trenó também não ficar prejudicada demais, mas que você também não precise perder muito tempo no treino para não te atrapalhar na corrida, enfim. Essa dinâmica que, concordo com você, ela vai fazer mais sentido pro atleta médio, né? Porque pro cara lá na ponta mesmo, é o que você disse, vai ser difícil do cara tirar muito tempo nas estações, né? Não falhar, aí ó, é coisa de foco de não falhar para não tomar penalidade e tentar buscar paces cada vez melhores, né, na corrida. É isso. E assim, eu até fiz um post recentemente que saiu, né, uma pesquisa lá de um site chamado Rocks Life. O cara faz um trabalho legal assim de cobertura da Hilux ao redor do mundo e tudo. Ele perguntou para os melhores atletas do mundo da atualidade, né, do que eles chamam lá de Elite 15, quais eram as cargas, para quanto tempo eles faziam cada distância de corrida e tal. E aí eu postei. E, cara, assim, acho que tem 3 RM de back squat para homem, tá? 165 quilos de média, alguma coisa assim. Então, não tá uma galera fraquinha, mas eu acho que tá meio enviesado pelo passado dessas pessoas, sabe? Eu não acho que precisa ser tão forte quanto tá ali naqueles dados que eu trouxe. Quase 200 quilos de deadlift para 3RM, se eu não me engano era isso. Acho que era 165 de deadlift e 150 de back squat, alguma coisa assim. Mas eu acho que não precisa ser tão forte assim. E eu tô vendo, pelo que eu acompanho dos caras lá de fora, uma tendência deles começarem a realmente focar na especificidade. Parando de agachar e realmente fazendo força no sled. Isso. Tá? O que eu tenho que fazer é o sled. Eu não preciso fazer back squat que vai, rebentar meu sistema nervoso central e o caralho, né? Todos aqueles outros efeitos que um agachamento muito pesado ou um terra muito pesado trazem. E eu vou fazer isso aqui, que é o que eu tenho que fazer na prova. Né? Não só, obviamente, mas assim, um foco maior, sabe? Menos nesse negócio de treino híbrido, que a galera quer levantar bastante peso e quer correr ao mesmo tempo, sabe? Eu acho que não vai ser, no momento é meio que esse o caminho, mas eu não acho que vai ser esse o caminho mais para frente. A minha percepção é exatamente essa, assim. Eu comecei achando que precisava, quando eu comecei a me preparar ali para fazer a prova, falei, cara, primeiro o meu indiscutível estava com a base de corrida toda prejudicada, tinha que voltar a correr e era o foco total. Então a ideia era tentar não perder muita força e tal, e eu tentava fazer 2 treinos por semana. Daqui a pouco eu falei, cara, não tá fazendo sentido para mim isso aqui, eu vou diminuir, vou fazer uma vez, fazer uma manutençãozinha aqui da minha força, e hoje eu vejo muito dessa forma.
E aí eu vou puxar para uma outra coisa, que é, assim, eu vejo o Hyrox dentro da estrutura de treinamento, apesar de a gente não ter ainda os espaços apropriados para isso, mas eu vejo, por exemplo, com uma funcionalidade para um idoso, que é isso, é quase como se fosse a prova da vida do cara ali, né? Porque se você for olhar no dia a dia, o que o cara vai fazer de força no dia a dia? Cara, é empurrar alguma coisa, é puxar alguma coisa, né, um objeto não exatamente com aquela dimensãozinha ali do trenó, mas algo assim, sei lá, eventualmente empurrar um carro, puxar alguma coisa, empurrar uma porta para destravar alguma coisa, é carregar sacola, basicamente muito mais próximo disso, então eu imagino, assim, eu acredito que existe uma demanda aí que sai um pouco da questão esportiva, mas que casa muito com a funcionalidade de dia a dia, que a gente tanto fala de treinamento funcional e tal, mas que até outras coisas, eu já falo isso há um tempo, o Strongman tem muita coisa de funcionalidade que é muito interessante, mas é tão doido, né, que as pessoas, é uma modalidade que ficou meio afastada, assim, ela fica à margem. Mas o Hyrox trouxe algumas dessas coisas que eu consigo ver com aplicação muito grande também fora do esporte. Você vê assim também, não? Vejo, mas eu acho que é justamente isso que os boxes de Hyrox têm que focar a comunicação, entendeu? Parar de pensar nesse negócio de só preparação para a prova e tal, e pensar nisso, né? Que é um treinamento que vai te ajudar a ter mais qualidade de vida, mais longevidade, porque vai estar trabalhando ali a sua base cardiovascular, vai estar trabalhando a sua força, vai estar trabalhando movimentos básicos e que a gente faz constantemente no nosso dia a dia, né? Hoje na internet, nas redes sociais, eu até estava debatendo isso com alguns caras que eu acompanho e admiro, porque não sei se vocês viram isso, mas tá uma mania de falar que não existe treino funcional. Até uma mania de falar uma porrada de coisa, mas enfim, uma mania de falar que não existe treino funcional. Outra crítica, né? Treinamento híbrido não existe e tal. Assim, eu acho que se os caras querem fazer react trazendo alguma coisa, né, refutando alguma coisa negativa, eu não acho que é nisso que eles deviam focar. Eu acho que eles deviam focar em outras coisas. E, realmente, todo treino é funcional. Mas eu acho que tem que parar de olhar um pouco só para o papel, só para o PubMed, e ver um pouquinho, e se colocar um pouquinho na realidade. Se você vai numa academia de rede hoje e você acha que alguém, ou que a maioria das pessoas, vai estar treinando em máquina, usando amplitude completa, vai estar fazendo um treinamento equilibrado, vai estar fazendo padrões de movimentos básicos, como agachamento, tirar um peso do chão, empurrar um peso para cima da cabeça, empurrar na horizontal, enfim, se puxar. Não tá, porra. Não tá. Então, assim, no estudo é muito lindo. No estudo é maravilhoso. Você bota o cara no leg press, o cara faz com amplitude completa porque ele está sendo orientado. Você bota o cara no pull down, ele faz a puxada com amplitude completa porque ele está sendo orientado. Bota ele na máquina de desenvolvimento, ele faz com amplitude completa porque ele está sendo orientado. Agora, na realidade não é isso, pô. Na realidade não é isso. E aí o que a gente vê? Todo mundo ficando travado, sem padrão de movimento bom, sem colher realmente aqueles benefícios que ele precisa para viver bem, né? É a minha visão, assim. E eu acho que é uma oportunidade que essas modalidades, como o CrossFit, como a Hyrox tem, de enfatizar esse lado, sabe? Eu acho que o limitador maior, especialmente para grandes cidades, é espaço. E como é que você distribui, né, essa Sim. Por exemplo, pessoas fazerem. Trenó é difícil, tem uma certa dificuldade, mas uma vez que você tira essa barreira, eu acho que o negócio anda, e anda bem. Tipo assim, tem uns boxes de Hyrox surgindo sem rig, sabe? Para realmente descaracterizar ali e não comparar com o CrossFit. Cara, para mim o rig, ele é uma peça que é fundamental para a gente fazer um treinamento completo, sabe? Sim. Você não vai se pendurar nunca. Você não vai colocar uma barra ali no rack, você não vai trabalhar com, sabe? Você não vai usar todas as possibilidades que você tem ali, vai deixar isso de lado. Sei lá, não é a maneira com a qual eu enxergo um treinamento completo, sabe? Mas aí também é meu viés, né? Mas aí eu acho que casa com o que você está falando do Hyrox não ser uma metodologia, né? Ela não se propõe ser completa. O CrossFit se propõe ser completo. Isso. O Hyrox não, né? E aí, nesse sentido,
o que eu tava querendo chamar a atenção é que mesmo ela não tendo essa pegada, não se propondo a isso, eu consigo visualizar coisas muito interessantes ali que não são tão bem trabalhadas assim, nem na academia tradicional, nem no CrossFit, e que, na minha percepção, traz uma transferência para o dia a dia importante e Sim. tenho certeza que impacta positivamente a vida, sabe, de idosos e tal. Eu acho até que mais do que o cross, mais Sim. do que outras modalidades. Mas, enfim, isso é ainda percepção. Acredito que para frente isso vai ficar meio óbvio, a literatura vai dar suporte, né? Acredito nisso, mas eu tô falando, isso é uma crença minha. Você tem acompanhado muita gente enquanto treinador, enquanto, sei lá, parceiro de treino e tal, ou ainda é uma coisa que você está meio distante de você, é mais online? E eu tô te perguntando isso porque se você tem esse acompanhamento, né, se está muito ligado assim no dia a dia, o que você visualiza de muito erro, assim? O que você visualiza de problema naquilo que as pessoas estão fazendo? Porque quando a gente está vendo é mais fácil, né? De você falar assim, pô, pessoal, você vê muita gente fazendo isso aqui parece que não está muito legal. O que você observa aí de problemas? Cara, eu acho que o principal erro é esse negócio de ficar fazendo simulado toda hora, sabe? De querer imitar a prova. Não é assim que a gente treina, né? E a galera esquece isso. Porque aí você pega a galera que vem do CrossFit, né? Que, como a gente comentou, por enquanto ainda é a massa ali que está participando dos eventos e se preparando para provas de Hyrox no Brasil. O que a galera que vem do CrossFit faz? Ela treina no box, o que tem lá no dia, e aí todo dia, na grande maioria dos boxes do Brasil hoje em dia, né? Tem uma parte de força, uma parte técnica e tem ali um Metcon no final, né? É aquele padrão. Que é ali constantemente variado, né? Que tem essa questão de estar sempre em alta intensidade, beleza. Quando chega no campeonato, eles esperam as provas saírem e começam a testar as provas. O que faz todo sentido, né? Para você se adequar àquilo ali, para você ver onde é que você está errando, onde é que você pode melhorar. E tal. Agora, para Hyrox, você não precisa ficar fazendo a prova se você sabe qual é a prova. Perfeito. Entendeu? Você já sabe qual é a prova, não é uma novidade. Agora, se você vai ficar só fazendo a prova, lógico, se você repetir a prova 1, 2, 3, 4 vezes, você vai melhorar até a quarta. Agora, se você pegar 3 meses de preparação e toda semana você faz um simulado, é assim que a gente se prepara para alguma prova? Para alguma coisa? Não é, pô. É a mesma coisa de eu querer me preparar para uma competição de levantamento de peso fazendo um RM de snatch toda semana. É a mesma coisa de eu querer me preparar para uma competição de powerlifting fazendo um RM de back squat toda semana. Pode ser que eu fique um pouco mais forte? Pode. Pode ser que eu me quebre? Provavelmente. Agora, eu vou chegar no meu melhor daqui a 3, 4, 5, sei lá quanto tempo você vai fazer a prova, né? 6 meses? Não. Então, assim, você quer treinar para parada? Você quer treinar para participar e fazer uma prova? Você faz o que você quiser, né? Você faz todo dia lá um circuitão de funcional e diferente, tudo, não sei o quê. Você vai lá e se diverte, participa e brinca. Agora, eu tô vendo muita gente que quer performance, né? Teve gente chegando para mim aqui no WhatsApp e é foda. Teve gente chegando, eu quero chegar na Elite 15. Eu falei, pô, irmão, desculpa, eu não vou nem te responder. De verdade, assim, eu olhei e falei, eu não vou nem te responder. Porque, assim, eu sei que é da boca para fora, sabe? Eu sei que, assim, ó, é a mesma coisa, e eu até brinquei outro dia, em 2014, você vai lembrar disso, Pedro, não sei, Alan, não sei quanto que você participou ali do CrossFit nessa época, mas em 2014, você pega o game de 2013, teve gente que começou o CrossFit em 2012, 2013 ficou em 5º lugar, pô, o Garrett Fisher. E aí, na hora que eu entrei em 2014, pô, eu tinha 21 anos, 22 anos. Na hora que eu entrei, eu falei, não, ano que vem eu vou pros games, pô. Certeza que eu vou pros games, entendeu? Certeza que eu vou pros games. Aí, pô, eu pedi pro André pra eu começar a ficar, porque o treino da galera mais forte era 9 horas da noite, né? Aí eu ficava no box, aí depois ele deixou eu fazer o treino. Assim. Cara, deu 2 meses, eu vi, caralho, não vou chegar nem fudendo nos games. E aí tá sendo assim, entendeu? Tá sendo a galera falando o bagulho da boca pra fora, achando que é fácil, achando que qualquer um chega e, pô,
O que os caras estão fazendo lá já é um absurdo, gente. Os caras estão correndo para uma média de 3,25, 3,30, cara. Assim, fazendo as estações praticamente sem dar margem para erro. Então, eu acho que o maior erro é esse, sabe? Que eu vejo a galera que quer se preparar. Achar que é só ficar fazendo simulado, ficar repetindo ali, fazendo circuitão. Não é. É você precisar de um treino estruturado, uma progressão de corrida, né? Principalmente melhorar a sua corrida, né? Trabalhar os LED mais pesado, trabalhar os LED mais leve, mais rápido, né? Pra gente desenvolver capacidades diferentes, sabe? Eu acho que é isso. Eu acho que tem muita coisa ainda na metodologia para explorar. Na metodologia, quando eu digo, é assim, na forma de treinar. Sim, né? na metodologia de treinamento para o negócio, né? Método, que aí vai ser a metodologia que cada treinador vai criar, né? Cada treinador está criando no final do dia. Isso realmente é uma confusão louca, porque ninguém fala eu treino Ironman, né? Você treina pro Ironman. E é a mesma coisa, o Hyrox. Eu falo isso para você há um tempo, né? É exatamente a mesma coisa. Ninguém treina. O cara vai treinar pro Hyrox, ele não treina Hyrox. É isso. Né? Exato. É a prova. Cara, a gente, para começar já aqui a encaminhar para a nossa final, né? Peraí, começar a encaminhar, a gente tem que ir para o final. Não, mas é porque a gente teve uma pausinha aí. É mesmo assim, tem um próximo esperando. A primeira coisa, eu queria que, se for possível, dar um panorama geral assim, de como é que foi a tua preparação. Tá. Rápida, assim, a gente fazia assim, fazia assado e tal. E aí depois fala pro pessoal como é que te acha, como é que é o serviço que você presta sobre isso, Sim. Como é que o pessoal pode te contactar online, enfim. Fala pro pessoal que se interessar e como é que eles te acham para te solicitar e te demandar. Claro. Então, eu virei pai recentemente, né? Meu filho tem 6 meses. Então, desde que eu comecei, meu filho nasceu em junho. E a primeira prova foi em setembro, né? Então, eu comecei a me preparar realmente para a prova um pouquinho antes do nascimento dele. E aí, depois do nascimento dele, foi a preparação que deu, né? Para a prova de São Paulo. Em São Paulo, eu foquei na corrida, né? Foquei o que eu podia treinar, eu corria. E aí, se desse para fazer alguma outra coisa, eu fazia. Porque eu falei, cara, eu tenho um passado aqui com o CrossFit, né? Então, mal ou bem, eu sei lidar bem com as estações. E não dá para eu te falar aqui que foi uma percepção exatamente igual, porque eu fiz provas de maneira diferente, né? Eu fiz sozinho em São Paulo e fiz em dupla mista no Rio, né? Então, foram provas diferentes. Então, eu foquei 100% na corrida. E aí, o que aconteceu em São Paulo? Eu corri muito bem, para mim, né? Dentro do que dava para eu fazer. Fiz todas as corridas abaixo de 4,40, se eu não me engano, mesmo mal. E as estações, principalmente ali no sled e burpee, né? E eu sempre fui relativamente bom de burpee, sempre gostei de burpee. Cara, no burpee do São Paulo eu falei, eu vou largar essa merda. Eu não preciso disso, eu vou embora. Chega para mim já deu. Só que, como a corrida estava encaixadinha, eu consegui me recuperar e tal. No remo eu consegui voltar à vida e terminar a prova razoavelmente bem ali, né? Dentro do que eu queria abaixo de 1h10, mas eu sabia que ia ser muito difícil abaixo de 1h10, porque eu não tinha conseguido me preparar direito. Eu fiz 1h13. E aí, para São Paulo, quer dizer, para o Rio, eu já estava o Miguel já estava um pouquinho mais velho, eu já conseguia encaixar um pouquinho melhor, e aí eu falei, eu preciso melhorar um pouco as estações. E aí, o que eu fiz nas estações, né? Primeiro, comecei fazendo uma progressão individual de cada estação. Não tudo no mesmo dia, não tudo misturado, sabe? Por exemplo, dá um exemplo prático aqui, no trabalho de sled. Um EMON a cada 2 minutos, né? A cada 2 minutos por 10 minutos. Primeiro de sled push e depois de sled pull. Com 160 quilos, 170 quilos e progredindo a cada semana. Terminei com 210, 215 quilos, alguma coisa assim. Fazendo 20 metros, 10 metros unbroken de cada perna, né? Então, eu tinha que fazer 10 metros unbroken, virava e fazia 10 metros unbroken. Descansava o resto dos 2 minutos e repetia, 5 séries de cada um. Então, foram 4, 5 semanas de progressão disso, começando com 160 quilos, 170 quilos. Uma progressão básica, boba. Sim. Ali, linear mesmo, no movimento, para eu me acostumar e eu melhorar e melhorando minha capacidade. Isso sempre sem deixar a corrida de lado. E aí, tinha uma sessão mais específica que era de corrida comprometida, né? Que eu acho que é o que muita gente está fazendo e não necessariamente é o que tem que fazer. Porque, assim, se você corre mal, você não vai melhorar a sua corrida fazendo corrida comprometida.
A corrida comprometida é só para você se acostumar à sensação de correr cansado. Ponto, né? Então é você sair do sled com a perna pesada e já entrar no ritmo e lembrar que depois de 30 segundos a perna solta de novo e você encaixa e vai embora. Mas foi basicamente isso. Então no Rio, o que aconteceu? Minha dupla ficou meio gripada antes também e tal. E não estava correndo tanto quanto eu. Cara, no Rio eu passei, assim. Eu fiz em dupla, mas eu fiz, 75% das estações, sozinho. E eu tava correndo, como a gente tava correndo um pouquinho mais leve, tava correndo para 5, eu não sentia nada corrida. Nada. Foi só esperar passar, né? Então eu entrava, tipo, eu remei 800 metros direto, para tentar fazer com que ela, né, encaixasse de novo e tal, melhorasse pra gente, se recuperasse pra gente correr um pouco mais rápido, mas ela não tava realmente conseguindo. Então, assim, eu corria para 5, eu chegava na estação e eu falava, não. Eu falei com ela, né, posso puxar? Porque também é aquilo, né, de dupla, e assim, é amigo, não é, parceiro de treino, atleta, não é isso. É amigo, era minha aluna e tal. Aí eu falei, posso puxar? Você não vai se sentir mal? Porque às vezes a pessoa se sente mal, né? Às vezes a pessoa quer fazer metade. Ela falou, não, pode puxar. Aí eu puxava. Por favor, né? Por favor. Aí eu puxava. Mas aí a gente fez, no final a gente fez até uma boa prova. A gente fez 1h08. 1h08 e a gente tomou uma penalidade de 15 segundos ali, 1h08 e 30 por causa disso. Mas foi basicamente isso, sabe? E assim, eu sou muito sincero, cara. Não sou especialista no negócio, eu tô estudando, tô aplicando e tô aprendendo. Né? Não vou falar aqui que é a melhor planilha de Hyrox do a galera já mete assim, né? Melhor planilha de Hyrox do Brasil. Se prepare para Hyrox, são os melhores. Não sou assim, cara. Eu tô aprendendo. Acho que como todo mundo, na verdade, né? Porque é um esporte novo, é início de preparação. E tô fazendo teste e a galera tem melhorado. Assim, eu tenho alguns alunos da planilha geral. Eu tenho duas coisas, né? Planilha geral, que é uma planilha sempre voltada para uma prova-alvo. Então, o ciclo para Fortaleza, por exemplo, já começou, já está rodando. Quem quiser entrar no meio pode entrar no meio, mas é no meio do ciclo. E tem o acompanhamento individual, que aí realmente é voltado para cada pessoa, de acordo com o seu objetivo, de acordo com suas particularidades, etc. E muita gente melhorou do Rio para São Paulo, que fez a planilha. Teve gente melhorando 10 minutos, teve gente melhorando 5 minutos, teve gente batendo o tempo que queria na primeira Hyrox. Então, assim, tá funcionando. Sabe? Legal. Bacana. Bom, alguma questão extra lá? Não, senão eu vou começar a fazer muita. Já fiz umas aqui, eu aproveitei o defeito. Quando encontrar com o Axel, eu faço mais. E você já sugo bastante aqui de pergunta, senão a gente não sai daqui. Vamos nessa. Bom, então Axel, cara, à disposição aí. Muitíssimo obrigado pelo papo. Foi show de bola, assim, essa troca de experiência com quem tem fundamento é muito boa, porque não fica só uma questão. Uma coisa é você viver ali a realidade, mas você tem que também ser capaz de interpretar, né? E entender o que está acontecendo, e para isso você precisa de uma base, né? Você tem que ter um entendimento e trocar com quem tem isso é muito bom. Então foi muito bom o nosso papo, tenho certeza que todo mundo está acompanhando aí curtiu muito, e certamente vai ter gente te demandando aí alguma planilha para poder dar uma melhorada para essas provas. No desempenho. Então, cara, mais uma vez, assim, muito obrigado por ter disponibilizado o tempo aí pra gente, e até uma próxima, se Deus quiser. Cara, brigadaço aí, prazer te conhecer. A gente sabe a dificuldade que é na nossa rotina aí, descolar um tempinho para poder bater esse tipo de papo, então, agrega muito aqui pra gente. Gostei muito do que você falou, que daria uma conversa muito legal em relação a essa questão do treinamento funcional. O pessoal polemiza onde não é para polemizar, e quem sofre é o leigo no final. Então, bacana. Exato. Você falou que tem um pensamento bastante alinhado com o seu, e espero que a gente possa bater um papo mais à frente sobre isso também, que eu acho que é bem legal. Cara, brigadaço, parabéns pelo teu trabalho, parabéns pelo desafio aí dentro da nova modalidade. Modalidade eu posso falar, né? Não é método, mas é uma modalidade esportiva. Acho que é mais ou menos por aí. Eu entendi perfeitamente esse ponto de vocês. E de fora aqui, como não praticante nem de crossfit, nem de nada relacionado a essa área, ficou muito claro para ter um entendimento geral sobre o assunto. Parabéns aos dois aí pela condução. Muito obrigado, Axel. Eu que agradeço, gente, de verdade, como eu falei, vocês são referência, então, é um prazer, e sempre que precisarem, tô à disposição. Valeu.
Pessoal que assistiu até agora, aproveita para curtir, se inscrever no canal. Vai lá seguir, aprender um pouquinho mais com o Axel na rede social. Tá aparecendo na rede social dele aí? Tá, beleza, já tá. Então tá aparecendo, tá tudo certo. Maravilha. Valeu, gente. Um abraço. Um abraço. Valeu, Axel. Até mais. Valeu. Abraço.